Olá e bem-vindos ao Waytech. Hoje mergulhamos em um conflito que vai muito além das fronteiras europeias. A guerra na Ucrânia e o envolvimento de um ator importante e distante, o Irã. O título da nossa análise é: por que o Irã também ataca a Ucrânia? Essa pergunta, aparentemente paradoxal, nos leva ao coração de uma aliança estratégica forjada pelo isolamento internacional, por interesses geopolíticos complexos e pelas consequências de uma guerra que se tornou um confronto internacional por procuração. Desde o início da invasão em grande escala da Ucrânia pela Rússia, em fevereiro de 2022, o conflito rapidamente se transformou em uma guerra de desgaste brutal. A Rússia, apesar de um potencial militar nominalmente superior, enfrenta uma resistência ucraniana determinada e amplamente apoiada pelas potências ocidentais. Essa dinâmica criou uma necessidade urgente para Moscou. Enquanto a Ucrânia recebe um fluxo quase ininterrupto de equipamentos militares sofisticados, tanques, sistemas de defesa antiaérea, munições de artilharia dos Estados Unidos e da União Europeia, a Rússia se vê diante das sanções internacionais mais severas da história moderna. Essas sanções prejudicaram gravemente sua capacidade de repor estoques de armamentos e, sobretudo, de produzir tecnologias avançadas que dependem de componentes ocidentais. O resultado é um desequilíbrio crescente entre as perdas e a capacidade de reposição de equipamentos sofisticados do lado russo. É nessa brecha que surge a oportunidade iraniana. O Irã emergiu como um parceiro militar-chave para a Rússia, suprindo o déficit russo em armas assimétricas e munições em larga escala. O elemento mais visível dessa cooperação é o uso dos drones kamikaze Shahed-136, chamados de Geran-2 pela Rússia. Esses drones, de baixo custo de produção, estimado em cerca de $20 mil por unidade, segundo fontes abertas citadas pelo CSIS em 2023, são lançados em enxames massivos em ataques de saturação. Seu principal objetivo não é atingir linhas de frente fortificadas, mas sim alvejar infraestruturas civis críticas ucranianas, especialmente a rede de energia. O objetivo estratégico desses ataques é duplo. Primeiro, desgastar a defesa antiaérea ucraniana. Ao utilizar grande quantidade de drones baratos, a Rússia obriga a Ucrânia a empregar mísseis defensivos caros, que podem custar mais de $1 milhão por unidade, como os utilizados nos sistemas NASAMS ou Patriot, criando um desequilíbrio econômico. Segundo, minar a moral e a resiliência da população. Esses ataques massivos já deixaram parte significativa da rede elétrica ucraniana fora de operação durante períodos de frio intenso, agravando a crise humanitária e impactando a economia. Além dos drones, o apoio iraniano se aprofundou. Conselheiros militares do Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica, IRGC, teriam sido identificados na Crimeia e no leste da Ucrânia, oferecendo suporte logístico e tático para a montagem e o uso dos sistemas iranianos. O Irã também fornece munições de artilharia, projéteis e, potencialmente, mísseis balísticos de curto alcance como os modelos Fateh-110 e Zolfaghar. A aliança entre Moscou e Teherã não é uma simples transação oportunista de armas. É fruto de uma convergência geopolítica de longa data, consolidada por uma hostilidade comum em relação à ordem mundial dominada pelos Estados Unidos e seus aliados ocidentais. Ambos os países compartilham a condição de estarem entre os estados mais sancionados do mundo. Esse isolamento internacional força os dois regimes a buscar parceiros em um eixo de resistência informal. A história recente demonstra essa cooperação. Ela se fortaleceu de maneira significativa durante a Guerra Civil na Síria, quando a intervenção militar russa e o apoio logístico e financeiro iraniano foram cruciais para manter o regime de Bashar al-Assad no poder frente às forças rebeldes. No plano econômico, essa interdependência se intensificou com a guerra na Ucrânia. A Rússia utiliza o Irã como uma via alternativa para suas exportações de petróleo e gás, contornando o teto de preços e as sanções marítimas. Em troca, Moscou promete investimentos expressivos na infraestrutura iraniana, especialmente no desenvolvimento de sua rede de gás e projetos de transporte. Essa parceria torna-se, assim, um elemento estruturante para a sobrevivência econômica e a estabilidade regional de ambos diante da pressão ocidental. O
engajamento de Teherã no conflito ucraniano é motivado por pelo menos 3 grandes interesses estratégicos que vão além do simples apoio ideológico a um aliado. O laboratório de armamentos. A guerra na Ucrânia oferece ao Irã um campo de testes ideal para suas tecnologias militares. Testar drones e potencialmente mísseis balísticos em larga escala em um conflito real contra forças equipadas com tecnologia de defesa ocidental permite acumular dados valiosos sobre o desempenho de seus sistemas. Esse retorno prático é essencial para o aperfeiçoamento rápido de sua produção nacional de armamentos, fortalecendo a sua credibilidade como exportador de armas. O contrapeso geopolítico. Ao apoiar a Rússia, o Irã busca conter a influência americana não apenas no Oriente Médio, mas também em escala global. Um eventual enfraquecimento do Ocidente, seja por vitória ou prolongado impasse russo, é visto como um fortalecimento da posição geopolítica iraniana diante de seus rivais regionais, como Israel e Arábia Saudita, e de seu principal adversário, os Estados Unidos. A transferência de tecnologias russas. O apoio militar a Moscou não é uma doação, mas uma troca. O Irã espera e busca obter em contrapartida tecnologias militares russas avançadas. Isso inclui sistemas sofisticados de defesa antiaérea, como o S-400, ou componentes para o seu programa aeronáutico. Esses sistemas são fundamentais para proteger instalações estratégicas iranianas, especialmente seus complexos nucleares, em um contexto de ameaças persistentes de ataques por parte de Israel ou dos Estados Unidos. A intervenção iraniana na Ucrânia tem impactos profundos tanto na natureza do conflito quanto na geopolítica global. Primeiro, ela intensifica a internacionalização da guerra, transformando-a de fato em um confronto por procuração entre OTAN, Ocidente, e o eixo Rússia-Irã. Isso torna qualquer perspectiva de solução rápida ainda mais complexa, pois a resolução do conflito passa a depender também das dinâmicas internas da aliança entre Teherã e Moscou. Segundo, essa cooperação ilustra a transição para um mundo mais multipolar, no qual potências regionais sancionadas e isoladas encontram novas formas de cooperação para desafiar a hegemonia ocidental. Em última análise, o Irã ataca a Ucrânia não por hostilidade direta contra Kiev, mas por necessidade estratégica e cálculo geopolítico, buscando enfraquecer seus adversários e fortalecer sua própria posição no cenário internacional. O deserto iraniano e a estepe ucraniana acabam, assim, conectados por uma aliança de interesses comuns contra um inimigo compartilhado. A aliança militar entre Rússia e Irã, materializada pelo envio de drones Shahed e outros equipamentos ao fronte ucraniano, é muito mais do que uma simples transação comercial. Ela reflete uma profunda reconfiguração da geopolítica mundial, na qual o isolamento leva à formação de alianças de sobrevivência e contestação da ordem estabelecida. O Irã se envolve na Ucrânia para testar suas armas, contrabalançar a influência americana e obter tecnologias russas vitais para sua própria segurança. Essa cooperação, nascida de necessidades estratégicas comuns, tende a aumentar a complexidade e prolongar a duração do conflito. Isso conclui esta análise. Obrigado por acompanhar até o final. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like e compartilhe nos comentários sua opinião sobre essa situação. Novos episódios estão chegando em breve, então inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nada. Até muito em breve!